Gente, o nosso tema da aula hoje, né, a gente pretende abordar esse tema da ética em tempos de crise, nesses tempos que a gente está vivendo agora, né, uma crise enorme, social, crise na educação, crise na saúde, crise por todas as partes, né? Como a gente pode entender essa da ética nesse tempo? Enquanto eu for ouvindo coisas, eu vou procurando microfones aqui ligados e sempre vou desligando, tá? Quando eu for ouvindo microfonia. Eu acho que deve ser o do Dani. Então, né, nós vamos falar hoje sobre esse assunto da ética. Eu pessoalmente, né, eu sou do núcleo de sociologia. Eu tenho um respeito muito grande com as áreas que não são as minhas. Conversei ontem com os colegas sobre isso, né? Existem conceitos que são próprios da sociologia, que pode aparecer num texto de economia, num texto de história, mas sempre que alguém for falar em classe, por exemplo, vai ter que vincular com algum autor da sociologia ou com um debate sociológico. Classe é um conceito por excelência sociológico, assim. Tem conceitos que flutuam mais em várias áreas, tá? Por exemplo, política. Pode ser das ciências sociais, pode ser da história, pode ser da economia. Ele vai flutuando aí em várias questões, né? Agora, a ética, para mim, é uma coisa muito própria do debate que a filosofia faz. Dentro de toda a complexidade que é esse tema da ética, né? Porque a gente vai tentar aqui, né? Nós conversamos ontem, partir assim de uma coisa super do dia a dia para uma coisa mais complexa, que os colegas vão explorar mais assim do que é próprio da filosofia mesmo, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para que a gente vá pensando nesse assunto da ética, nesse assunto, nesse tema, nessa palavra mesmo, né? Nessa coisa, que é ética, né? Porque é uma palavra que está muito disseminada no senso comum, está muito disseminada no dia a dia. Só que às vezes a gente não sabe direito. A gente sabe o que a gente está falando quando a gente quer falar, mas assim, a gente vai tentar agora aprofundar mais, certo? Para tentar sair assim do senso comum. O que a gente está falando aqui, por exemplo, não é ética de uma empresa, não é ética, sei lá, a ética que se discute na política quando se fala em corrupção, que a política é antiética. Nós vamos tentar partir assim disso que é mais disseminado e chegar em alguma coisa um pouco mais complexa, né? Para a gente poder usar essa nossa conversa para que vocês aprofundem os estudos de vocês e, enfim, né, a gente consiga dar conta um pouco do nosso conteúdo, que não é o objetivo nessas lives, né? Dar conta de conteúdo, porque a gente não está substituindo aula aqui, tudo que está sendo falado aqui é para que a gente retome em algum momento quando nós voltarmos a ter nossas aulas presenciais, porque tem muitos alunos que não participam das lives, né? Então a gente não quer prejudicar ninguém. Mas a gente quer, para vocês que conseguem nos acompanhar aqui, dar um tipo de monitoria, dar um tipo de ajuda, dar um tipo de acompanhamento para vocês que estão conseguindo estudar. Então hoje a gente vai falar um pouco disso de ética, né? Só assim chamando um pouco para coisas que eu acho que posso falar sem entrar na questão da ética, tá? Por exemplo, uma palavra que gera muita confusão, assim, semelhante à ética no dia a dia, no cotidiano, que eu entendo, assim, que eu vejo as pessoas usando, é a política, né? Por exemplo, não fala de política porque eu não gosto. Eu não gosto de política, não me meto com isso. Isso não é uma opção da pessoa gostar ou não, querer ou não se meter. A política está presente na nossa vida. Vocês que têm acompanhado essa questão da pandemia, por exemplo, e tudo que vem acontecendo
na política, em Brasília, né, podem ter visto alguns críticos falando assim, algumas pessoas falando assim, porque estão transformando o assunto da saúde num assunto político. Mas isso é tão ingênuo ou é ignorância mesmo, porque não existe uma possibilidade de separar o assunto da saúde do assunto da política. Saúde é uma questão política. Aonde ela chega, quem tem acesso, quem vai ter direito a determinadas coisas, isso é tudo política. Não existe como separar o assunto da política do assunto da saúde, por exemplo. Então ele está por aí, a política está por aí, nós vivemos com ela. A mesma coisa a questão da ética, né? Como o Andres ontem estava falando, ele deu um exemplo, né? Alguém falar assim, o fulano não tem ética. Não existe isso. A gente pode questionar a ação da pessoa, as razões, os valores que levaram ela a fazer uma ação lá que a gente vai denominar de antiética. Mas sempre tem algum conjunto de valores, tem algum conjunto de noções que conduzem as ações. Muitas vezes, quando a gente... muitas vezes é por aí que a gente vai ver algum elemento da ética, assim. É isso, só queria mostrar como é uma palavra assim complexa, que a gente pode estar falando dela qualquer hora, todo dia, às vezes assim, de uma maneira muito do senso comum, mas a gente vai tentar, né, aprofundar isso. Vou passar a palavra para os meus colegas. Acho que é isso. Se alguém quiser corrigir alguma coisa que eu falei também. Tá, pessoal, então, boa noite. Não sei, não me apresentei, talvez alguns alunos me conheçam, talvez alguns não me conheçam, talvez alguns não lembrem, mas eu sou a Viviana, sou professora de Sociologia da noite também. Como o Gui já fez aí a mão de explicar para vocês, para quem está chegando e para quem, né, está com a gente nesse período difícil, aí a gente está tentando adequar nossas aulas agora à distância, né, então por isso que tem esse tipo de, né. Mas eu vou dizer para vocês que problemas técnicos até as TV têm, eu vejo a TV que eles estão fazendo live e estão cortando e tá errando, então, né, também não sei se esse é o nosso grande problema. Daí, mais sobre a aula de hoje, assim, como que falou, a gente está tentando juntar duas disciplinas, né? Tanto a filosofia quanto as ciências sociais, elas são áreas do conhecimento, assim, que elas trabalham com a formulação de conceitos, né? E aí eu vou esperar os guri, o Andros ou o Dani, que acertar o mic ali, para fazer, assim, para a gente ver se a gente consegue, assim, montar um conceito de ética. E aí, depois eu vou trazer para vocês uma abordagem sobre ética que foi feita por um dos clássicos das ciências sociais, que é o Max Weber. Não sei se vocês já conhecem, se vocês viram o materialzinho que ficou lá no Google Sala de Aula. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Sim, né? Sim, sim. Tá. Desculpe. Tá, daí a gente deixou um material lá sobre os clássicos, daí eu tentei dar um palco para o Weber aqui, botar ele nessa nossa discussão, porque dentre os clássicos ele é o que mais, né, falou sobre isso. E aí, assim que a gente tiver assim um esclarecimento assim sobre o conceito de ética, eu vou apresentar algumas das ideias deles, ou se os guris quiserem, já posso ir falando. Não sei se não atropela um pouco. Não? Tá. Mas aí o que a gente vai tentar fazer? Tentar aproximar essa coisa da ética do nosso cotidiano aí, principalmente do que vem acontecendo agora. Se a gente fosse pensar assim, pô, ética e crise, né? Pô, crise no meio de uma ética, e agora? Coisas que a gente pode começar já a pensar assim num cenário mais amplo. Uma crise, será que ela, ela proporciona para a gente o quê? Assim, uma oportunidade para a gente pegar e mandar toda a nossa ética para o espaço, todos os nossos critérios éticos para o espaço, assim, quando acontece numa guerra, por exemplo, né? Se isso serve para a gente mandar a ética para o espaço, né, e acabar assim com ela, tipo, subtrair ela das nossas ações, ou se pelo contrário, né, se ela serve justamente para a gente repensar um pouco nossos critérios éticos em relação, por exemplo, ao atendimento das pessoas em relação à saúde, né, em relação a como é que a gente se posiciona a políticas públicas. Tem muita coisa do momento atual que a gente poderia aproveitar, assim, né, a gente tinha falado em pegar talvez reportagens e frases
coisas assim, que a gente pudesse pensar ali onde é que se tem alguma questão ética ali para a gente analisar, né? Por exemplo, o Bolsonaro tem várias, né? O presidente Bolsonaro ele tem várias frases assim que a gente poderia ver o que estava errado. Ah, para o Google Sala de Aula. Tá lá no Google Sala de Aula, da Sociologia à Noite, né? Bom, enfim. Tá. Tem alguns vídeos lá que é sobre os clássicos da sociologia e tem... Ah, da manhã. Tá. Tá, o Rafa faz a mão, então. Tá. Bom. Aí o que a gente pode pensar aí na ética no tempo de crise, né? Sempre quando eu penso em crise, eu me lembro, assim, de, sei lá, de reflexões que falam sobre a questão, que é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, também, que é a questão de uma crise se tornar permanente. Vocês já pensaram sobre essa possibilidade? Bom, não vou esperar todo mundo responder para falar. Mas, assim, vocês já perceberam que sempre tem alguma crise acontecendo? Ou ela é uma crise econômica, ou ela é uma crise, sei lá... Oi, acho que eu voltei. Financeira. Vamos, Dani. Ou é uma crise financeira, agora é uma crise que bota em colapso aí o sistema de saúde, né? A questão do nosso atendimento, as pessoas que, sei lá, podem contrair uma doença que pode levar a óbito, né? E aí, dentro disso tudo aí, entram as decisões políticas, né? Lembro que na outra aula a gente conversou sobre isso. E aí, nesse tipo de situação, a gente pensa assim, tá, peraí, tá tudo uma bagunça, mas alguém vai resolver essa crise, né? Alguém vai dar respostas para esse tipo de crise que está acontecendo. Só que a gente acompanha as notícias e fica esperando e parece que nenhuma resposta é muito satisfatória, né? Porque, na verdade, não sei se a gente está fazendo as perguntas adequadas. Porque o que a gente devia estar se perguntando agora é se deve, sei lá, as lojas abrirem ou os aluguéis serem cobrados, ou a gente devia estar se perguntando por que a gente não tem atendimento à saúde para todo mundo, por que a gente, né, tem que viver o nosso ano, assim, 12 meses, 200 dias letivos, no final do mês sempre vencer as contas, né? Então a ética, a crise, ela coloca a gente numa situação assim, né? E aí sempre tem uma crise. Há 4 anos atrás, quando rolou o impeachment da presidente Dilma, estava rolando uma crise também. Nesse caso, estava todo mundo falando que era uma crise da democracia. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse tipo de discurso? Era uma crise das instituições democráticas, a crise da democracia. Saiu aquele documentário lá, o Democracia em Vertigem, né? Então, assim, tem uma possibilidade, assim, da crise se tornar a nossa regra, né? De ser uma crise permanente. Qual é o problema quando a gente tem uma crise permanente? É que provavelmente as atitudes, né, tipo, principalmente em relação aos governantes, né, a quem está, sei lá, decidindo mais diretamente sobre essas crises, é justamente que se tomem decisões que são próprias de crise. Mas se a gente tem uma crise permanente, fica difícil, né? E aí a Europa passa por isso com o terrorismo, né? Eles sempre falam assim que, em função do terrorismo, todo tipo de política de segurança é justificada, né? Por que existe esse tipo de política de segurança? Por que é tudo tão assim? Bom, por causa do terrorismo. Beleza, aí ele institui a crise e ele mesmo tem que resolver a crise, né? E normalmente as medidas que a gente vê em tempos de crise são essas como a gente está vendo de agora. Isso seria uma das reflexões, assim, que eu ia propor para vocês. E depois, quando a gente falar mais ali sobre o Weber, né, que é esse clássico da sociologia que a gente quis trazer hoje, eu vou colocar umas outras questões também mais específicas e a gente vê se a gente consegue responder elas ou não. Responder não, né, gente? Mas a gente consegue, assim, sei lá, pelo menos aprofundar um pouco mais a reflexão. Daí, não sei, Dani, tá ok? Andrews, quer falar? De repente vocês podem entrar mais no conceito de ética mesmo. O Rafa matou a charada, eu estava logado 2 vezes. Aí eu falava e minha caixa de som reproduzia a minha voz e dava esse eco maluco aí. Ah, gente, Rafa, abençoado. Nossa. Então, o que eu trouxe, assim, das leituras que eu fiz, e até que tem até linkando com as aulas que a gente vai ter depois, é a questão dos conceitos, né? Que nem a Vivi comentou ali.
Nessas aulas que nós tivemos, a aula presencial, a única, né, de filosofia, e algum material que a gente postou lá no Classroom, o que nós vimos? Que o método, né, da filosofia, dentre outras características, ele se utiliza de conceitos, né, que são representações de ideias que estão vinculadas a um determinado contexto, e a filosofia, ela se faz relacionando esses conceitos, relacionando essas ideias, né, é mais ou menos dessa forma. Então, se a gente está falando de ética, ética é um conceito. Precisamos delimitar esse conceito para tornar a compreensão mais clara. Dentro dessa temática de ética, tem um outro conceito que é ética e moral, no caso, né, se confundem muito. Então, eu vou iniciar minha fala fazendo essa distinção, o que é moral e o que é ética. São coisas que são bem próximas uma da outra, são ideias próximas, mas são coisas distintas. Então, digamos assim, moral, ela está ligada a uma normatividade, um conjunto de regras. Todos nós somos regidos por questões morais, e isso vem da nossa educação, da tradição, né, das coisas que a sociedade já tem como estabelecidas. Então, nós não escolhemos, de certa forma, esse conjunto de princípios que forma a moral. Conseguem me ouvir? Sim. Ai, gente, tá difícil hoje, né? Ô, Dani, posso só, porque eu tava muito seguindo o fio, assim, só para... Tu parou bem na distinção ali, tu tava definindo moral, falando sobre moral, como ela é uma normatização e tal. Certo. O pessoal conseguiu reconectar aí? Posso seguir o raciocínio? Ó, tá entrando gente aí, né? Fernanda Amaral. Acho que o pessoal reconectou, né? Dani, agora em espanhol. Ah, tá. Bueno. Gente, vou seguir o fio da meada aqui, então. E tem um monte de gente entrando ainda. Abissal. Vamos dar, sei lá, mais 1 minuto, então. 30 segundos, sei lá. Tararara. Vocês gostam de Anitta? Estão ouvindo a Anitta? Lembram da Titi Müller? Que começaram a gritar fora Bolsonaro lá no, acho que era o Lollapalooza, e ela não podia dizer. Ela disse, vocês gostam de Anitta? Estão ouvindo a Anitta? Aqui os vizinhos estão fazendo isso neste momento, batendo panela. Começou aqui também o panela. Bom, acho que deu, né? Vamos lá. Aula de sociologia, esse panelaço aí. Vamos fazer uma live só sobre isso. Certo. Gente, então, onde é que eu parei? Eu estava fazendo essa distinção entre os dois conceitos, né? Moral e ética. Bom, então a moral seria um conjunto de regras que está vinculado a uma ideia de normatividade, né? Isso já vem através da nossa educação, da tradição, do nosso cotidiano, e nós não escolhemos essas regras, elas já vêm inseridas num contexto social e é vinculado a um certo tempo histórico, enfim, é um conjunto de princípios, um conjunto de regras que norteia, né, a dinâmica social. E o que acontece, então, o que seria a ética? Enquanto a moral ela é normativa, é esse conjunto de normas que já vem estabelecidas, a ética ela seria de caráter reflexivo. A ética ela serve para refletir a respeito da moral, se a moral está de acordo, se está adequada, se precisa ser modificada alguma regra dentro desse jogo, dessa dinâmica social. Então, digamos que assim, a moral, a pergunta que se faz é o que eu devo fazer, né? A moral tenta responder isso, o que eu devo fazer? E a ética tenta responder por que eu devo fazer. Então, se a gente for pegar alguns exemplos práticos, digamos que alguns hábitos, né, algumas atitudes que nós temos hoje. Por exemplo, usar o cinto de segurança. Hoje é lei, enfim, é uma coisa costumeira. Você sobe num carro,
vai dirigir, já bota o cinto. Nem sempre foi assim. Se a gente regredir aí uns 10 anos atrás, 15 anos atrás ou mais, houve um tempo que as pessoas não utilizavam o cinto de segurança. No momento que foi estipulado, a partir de agora precisamos utilizar, tinha gente que ia lá e comprava a camiseta do Vasco para sentar no carro e parecer que estava com cinto, né? Não tinha o hábito ainda de utilizar. Então, hoje já se torna uma coisa que está mais vinculada a uma normalidade. Eu estou dirigindo, eu vou usar o cinto. Outro exemplo é a questão do cigarro. Quem aí tem mais de 30 deve lembrar, né, que você ia na balada, saía de lá parecendo um cinzeiro, porque as pessoas fumavam dentro dos ambientes fechados. A partir de um certo momento, houve uma reflexão de que aquilo não era bom, de que aquilo não era correto, e esse hábito foi mudando. Hoje em dia, já nem precisa tanto ter aqueles painéis dizendo proibido fumar, porque o pessoal já, mesmo não tendo ali um aviso, meio que respeita, porque virou um costume. Então, a ética é justamente essa reflexão que se faz a respeito dos hábitos, e essa ética ela pode modificar a moral. Né? No momento que eu me questiono, será que é adequado, será que é razoável fazer isso que a sociedade faz em determinado aspecto, que a moral coloca como regra? Será que essa regra está de acordo? Porque os tempos mudaram. Será que ainda está de acordo continuar agindo dessa maneira? Então, no momento que se faz essa reflexão, que se questiona esses princípios, que se questiona essas regras que são a moral, essa ética, que seria essa reflexão, ela consegue modificar a moral. Então, a moral, ela é mutável, ela vai mudando conforme existe uma reflexão ética a respeito dela. Eu não sei se ficou compreensível essa distinção, de que, então, a ética tem um caráter reflexivo e a moral tem um caráter normativo, e que essas normas, esse conjunto de normas da moral, se modificam através da reflexão ética. Vocês conseguiram captar os dois conceitos? Sim? Beleza. Dani. Oi. Desculpa ser chato, mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Porque tu falou, né, a moral é normativa, é uma regra, mas essa regra, que é a moral, ela não necessariamente é uma regra escrita, é uma norma jurídica, por exemplo, né? Não. Moral, por exemplo, como um conjunto de comportamentos que são próprios, sei lá, de uma religião. Não está escrito, bom, está escrito em alguns lugares, mas não necessariamente é uma norma que proíbe a pessoa de, sei lá, de não fazer ou de fazer determinada coisa, né? A moral. Não necessariamente, porque no caso assim, quando a gente fala em normativo, pode ser essa norma cristalizada num texto da lei, por exemplo, mas não necessariamente ela precisa estar escrita através de leis ou regras mais formais. O termo norma também vem de normalidade, que tem a ver com a conduta, com os hábitos. Por exemplo, não precisa ser proibido, mas se você se sente esquisito, se sente desconfortável de fazer determinadas coisas, porque vão achar que eu não sou normal, ou como é que eu vou sair com uma roupa dessas, ou como é que eu vou fazer tal coisa, vão achar que eu sou louco. Então, no momento que você se sente desconfortável de fazer determinadas coisas, de ter determinadas atitudes, isso está fora de uma ideia de normalidade. Então, destona da moral vigente, entende? Então, não precisa ser proibido. Basta você se sentir desconfortável, você já percebe que está destoando da moral, digamos assim, do que seria a normalidade. Então, isso vem da nossa educação, são coisas que estão imbricadas já dentro da nossa criação, da nossa educação, e que não necessariamente precisa ser proibido ou precisa ser escrito através de um texto de lei, por exemplo. Pode estar dentro da questão de costumes mesmo. Bom, a Play está colocando ali a imoralidade do incesto. Inclusive, isso tem a ver com tempo e espaço também, gente. A gente, por exemplo, pode ter algo que é normal ou que é moral no Brasil
e se você vai para um país lá do Oriente ou algum outro lugar, essa mesma coisa, esse mesmo ato não está não está de acordo com a moral. Então, a moral ela é relativa a um determinado tempo, a uma determinada sociedade, enfim, essa moral ela é um conjunto de regras que serve para aquele meio social, naquele tempo, naquele lugar, e por isso que o caráter da ética, desse caráter reflexivo, ela vai modificando a moral, porque você tem até como fazer uma ética comparada. Eu vejo como são as coisas lá em outro lugar, vejo como são aqui, e faço um juízo de valores para ver o que está mais adequado ao contexto, entende? Tem a questão da ética comparada, tu pode pegar tempos históricos diferentes, ou pode pegar contextos sociais do mesmo tempo e comparar esses conjuntos de regras, entende? Bom, então essa introdução que eu preparei era isso. Eu tenho mais coisas para trazer depois, mas acho que tem que dar oportunidade aí para o Andros, o pessoal também trazer o que eles prepararam, né? Bom, então, pelo que o pessoal já trouxe, né, é interessante pensar então, né, a ética em tempos de crise, né? Como essa discussão, né, de um âmbito reflexivo para um âmbito, para um contexto que nós estamos experienciando agora de ausência de respostas, né, de uma crise, né, em que o chão que era sólido sobre os nossos pés, daqui a pouco fica meio gelatinoso, né, a gente perde a firmeza dos nossos passos, né, mudam-se as práticas, mudam-se as condutas, nós passamos a experienciar uma insegurança, né? Como que dá para fazer uma ponte? Como que nós podemos pensar nisso? Podemos pensar isso a partir de uma figura que já mais ou menos comentamos na aula, vocês já devem ouvir falar, e eu acho que é interessante pensar a partir dessa figura, que é a figura do Sócrates. O que representa a figura do Sócrates no contexto grego, né? Sócrates, ele vem trazer a discussão que os filósofos da natureza discutiam em relação ao mundo, ele vem trazer essa discussão para dentro do âmbito da ética. Então, ele vive num contexto político de democracia, né, já está consolidada a democracia grega, já saiu do período dos déspotas, né, da monarquia, né, enfim, e ele está num contexto em que há um apelo político muito forte, a questão de alfabetização, né, de letramento, né, das figuras dos cidadãos, né, que não eram todas as pessoas, temos que lembrar, eram só pessoas que correspondiam, né, a determinados critérios, né. Aquela figura que para o grego seria aquela figura capaz de ser autossuficiente, né? Então seria o homem dono de escravos, com família, com posses, enfim, que ele não dependesse de nada além para seu sustento, né? Que tivesse tudo provido. E surge uma necessidade de educar essas pessoas, porque elas iam ter que debater na ágora, né? Então surge a figura do sofista, e a figura do sofista se mostra rapidamente muito perigosa, porque eles, pela retórica, eles conseguem convencer de qualquer tese. Essa era a premissa. Pagando bem, o sofista, ele conseguiria ensinar técnicas de convencimento. E Sócrates surge num momento em que começa a se configurar uma crise do conhecimento. E ele lança a indagação e traz essa preocupação dos filósofos da natureza para dentro da questão ética, quando ele passa a questionar justamente essas coisas mais óbvias. O que é bem, o que é correto, o que eu posso conhecer. Ele propõe uma série de questões que passam a incomodar. Tanto que Sócrates ele é condenado e morto. Um dos crimes dele é corromper a juventude. E, de fato, ele estava corrompendo para aquele contexto, para aquela moral, para aquele conjunto de regras
não escritas, necessariamente não escritas, que vigiam ali. Então Sócrates era culpado. Mas ele era culpado porque ele estava colocando o mundo grego, ou chamando a atenção porque o mundo grego estava em crise. Então ele traz essa necessidade, ele aponta, né, que nós só conseguimos pensar filosoficamente, ou a reflexão nos é cobrada quando já nós não conseguimos pensar com as regras que nós temos. Que eu vejo que é mais ou menos esse momento que nós estamos vivendo agora. Tínhamos uma vida, rotinas todas estruturadas, contradições e violências no nosso cotidiano já estavam aí, mas estavam mascaradas pelo fluxo dos acontecimentos, e daqui a pouco nós vemos que esse fluxo racha, e aí nós nos vemos numa situação mais ou menos como de Sócrates, né? Nós passamos a ver que nós não sabíamos bem o que estava acontecendo. E nós vemos que nós já não conseguimos ter respostas para perguntas que talvez fossem meio óbvias num outro contexto, num contexto de estabilidade, né, das nossas estruturas, né? E aí eu achei muito interessante uma notícia que saiu agora, né, ex-ministro da Saúde, em que haveria, né, uma entrevista coletiva em que eu só sei que nada sei exatamente, que haveria, né, uma entrevista coletiva dos ministros, aquela que tem todo dia, né, em que seriam anunciados, né, um hospital de campanha em Manaus, hospital de campanha no Distrito Federal, envio de respiradores, enfim, toda aquela questão estrutural, né, muito importante nesse momento, e que em cima da hora, né, o governo resolveu cancelar essa entrevista coletiva, porque na noite anterior havia havido uma conversa entre ministros, né, e deputados, falando sobre uma eventual demissão do ministro, né, que veio a se concretizar. E então houve um cancelamento de uma entrevista que trazia informações para aspectos importantes para essa crise que se vive, em nome de uma questão política. E aí o ministro falou, né, depois procurado, né, que há uma crise de valores, há uma crise ética. E além dessa epidemia se vive, né, uma crise muito profunda em termos éticos, né? E isso é importante a gente pensar. Como a gente encara e consegue interpretar certas figuras e certas questões que se colocam para nós. Por exemplo, a postura do presidente em questão de descompasso com seu governo, né? O exemplo que ele passa, né? A discussão que tem entre a relação da economia com a saúde pública, a questão que envolve, né, o isolamento, né? Quem pode fazer o isolamento, quem deve, todos devem, alguns devem, o que está implicado por trás da questão do isolamento, né? O que a gente pode questionar se o isolamento é um direito, se é um dever, né? São várias questões que surgem aí e que são difíceis de responder, né? Outras, por exemplo, a questão ética envolvendo pesquisas, né? As pesquisas de medicação, testes em humanos, são questões que estouram nesse momento para nós, nos colocam numa crise, e que se nós formos olhar, né, para uma ética puramente reflexiva, talvez a gente tenha problemas de responder. Por quê? A moral, né, como o Dani bem pontuou, ela tem esse caráter normativo, daria para dizer relativo, né? Ela é modificável e ela está vinculada ao espaço em que ela surge, né, aos indivíduos que estão envolvidos nela, né? Enquanto que a ética é uma reflexão de cunho universal. Mas como dar uma resposta universal para um problema de como os médicos estavam enfrentando na Itália, né, de quem deve ficar com o leito de UTI ou quem leva o último respirador? Então, surge uma dificuldade dentro da própria ética de dar respostas para isso, porque parece que ela fica descolada, né, enfim, fica descolada da realidade, né, fica dentro de um âmbito muito abstrato, né? Aí tem aquela acusação do filósofo que só pensa, mas não age, né? Então, nós pensamos, né, de fazer uma ponte, né, dessa discussão ética para o âmbito de uma ética mais voltada para o concreto,
que é, inclusive, uma área da própria ética, né? Dentro da filosofia, que a gente chama de ética aplicada, que é uma ética que não discute sozinha, ela discute com outras áreas interessadas, né? Então, essa questão das pesquisas, por exemplo, vai o filósofo discutir com o médico, vai discutir com o cientista, vai discutir com o teólogo, vai discutir com o cientista social, e todos os interessados que possam contribuir para buscar uma solução para um problema. Então, é uma ética que tenta dar respostas para problemas muito pontuais. E aí nós pensamos como estabelecer essa ponte, né, esse vínculo, né, entre uma ética, entre éticas universalistas, né, e um problema muito pontual que nós estamos vivendo agora. Não sei se o Dani quer dar uma complementar. Não posso seguir. Oi, oi. Alô, alô. Alô, alô. Bueno, na verdade, essa parte da ética aplicada, concordo, é isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Tarará. É que no caso, assim, até ali eu fiz um resumo do ética, moral e tal, mas de forma bem geral, porque, como o Andrews falou, aí tem vários tipos de ética, né, de correntes da ética, bioética, ética aplicada, a ética lá deontológica, que é a ética do dever, a ética teleológica, utilitarismo, tem uma gama de correntes da ética. Aí aqui a gente meio que dá uma pincelada como para dar uma ideia inicial, né? Porque isso a gente vai estudar mais adiante. Eu fiz o resumo do resumo. Outras coisas que eu queria trazer aqui para complementar, também tem que dar a oportunidade do pessoal da sociologia poder falar, né? Mas não sei se os alunos chegaram a assistir, acredito que alguns assistiram. Tá na Netflix, lá nos mais assistidos da semana, o filme O Poço. Tem uma teoria que também tem bastante a ver com algumas políticas governamentais que estão acontecendo agora, que é a teoria do John Rawls, né? Lá da questão do véu da ignorância e tal. Bem resumidamente, o que é a teoria do Rawls? Isso a gente vai estudar na parte de ética lá, tem o utilitarismo, né, que é do Jeremy Bentham, John Stuart Mill, e o Rawls ele tenta estudar, analisar o que é a ideia de justiça, né, e propõe a questão da justiça como equidade. O que seria a teoria do Rawls? Ele diz que no momento que vai determinado grupo de pessoas, seja lá um governo, ou enfim, vai criar uma regra, né, que seriam os princípios de justiça, seja lá um legislador, ou enfim, né, alguém que vai criar os princípios de o que seria justo, o que seria o correto. No momento que essa pessoa vai determinar, né, vamos agir de tal maneira, o correto é isso, o certo a se fazer é isso, o caminho é por aqui, ela teria que pensar, digamos assim, que ela estivesse numa posição original em que ela não sabe se quem vai estar sendo atingido por aquela lei, se é uma pessoa lá que mora num bairro de periferia, que mora na favela e tal, que é de baixa renda, ou se é uma pessoa lá da elite, se é uma pessoa de classe média, se é um empresário, enfim. Aquela regra, aquela lei que está sendo criada, aquilo ali tem que, de certa forma, atenuar, não tem que potencializar desigualdades, e sim atingir as pessoas da forma mais igual possível. Claro que dentro da sociedade isso é uma coisa meio que utópica, né? Então ele diz que quando um legislador vai criar determinada regra, ele tem que se vestir de um véu de ignorância, de que ele não sabe em que posição social ele está, né? Então, digamos que ele vai criar uma regra que seja isenta. Aí, linkando com o filme lá, para quem assistiu vai entender, o Poço, né, a sinopse. É como se fosse uma prisão. Essa prisão tem 250 andares.
E aí, desde o andar número 1 até os mais de baixo, tem uma plataforma com alimentos, com comida, um banquete, na verdade, 333, tá. Essa plataforma vai descendo, né? Ela para ali um certo tempo em cada andar, as pessoas, as duas pessoas que estão naquele andar vão se servir da comida e tal. O que acontece? Quem está lá nos primeiros andares, se comer somente o necessário, quando o elevador vai descendo, digamos que lá nos andares bem de baixo, as pessoas vão ter mais chance de que aquele alimento chegue para elas também. A distribuição vai ser mais igualitária, né? Agora, se as pessoas que estão lá em cima começarem a comer além do necessário, vai faltar para quem está lá embaixo, quando o elevador tiver a plataforma descer até os andares mais baixos, né? Então, isso tem a ver com distribuição de renda, distribuição de recursos. Então, o que acontece? Levando lá para a teoria do Rawls. Quando alguém cria uma regra, essa pessoa não sabe se ela na próxima semana vai estar lá no andar de cima ou no andar de baixo. Então, digamos que essa regra tem que trazer direitos de forma o mais igualitária possível para todos os níveis da sociedade, né? Fazendo um link aí desse filme do Poço com a teoria do Rawls. Por que eu estou trazendo essa teoria? Porque dentro da sociedade a gente sabe que existe leis, existem normas que elas, de certa forma, não resolvem as desigualdades. E aí precisa das ações afirmativas, né, como, por exemplo, o sistema de cotas, enfim, para fazer correção de desigualdades. E aí a gente pega a questão do auxílio emergencial, que foi votado lá na Câmara e tal, o tal dos R$600 que as pessoas estão recebendo. Isso vai de encontro a essa questão das ações afirmativas e da correção de desigualdades que acontecem dentro de uma normatividade. Se foi determinado um isolamento social, isso atinge de forma desigual as camadas da sociedade, né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo vão sentir esse isolamento de um certo jeito. As pessoas que têm menos poder aquisitivo, isso vai afetar elas de um jeito diferente. Então, para corrigir essas desigualdades, é preciso de ações governamentais, nesse caso, para que essas desigualdades sejam atenuadas, né? Então, essa questão do auxílio emergencial que foi votado aí, que está sendo distribuído pelo governo, vai de encontro a essas ações afirmativas, essas correções de desigualdades que são feitas dentro de uma distribuição, né, de recursos que não é igualitária para todas as camadas da sociedade. Então, é só para linkar aqui uma questão que a gente está vivenciando. Dei o exemplo de um filme, e aqui, então, para quem tiver mais interesse, a gente vai estudar mais adiante a teoria do John Rawls, que tem a ver com essa questão da posição original, véu da ignorância, princípios de justiça. Pediram para eu botar o nome dele aqui, é assim, ó, John Rawls. Nós estudaremos, está lá no nosso conteúdo programático. Segue o baile aí, passo a palavra para mais alguém. O John Rawls, o que ele era? Ele era um filósofo, ele estudava teorias da justiça. O livro mais famoso dele é Justiça como Equidade. Até tem aqueles memes que aparecem os caixotes, sabe? Uma pessoa mais baixinha em 2 caixotes, uma pessoa de estatura média num caixote do meio, e a que é mais alta sem caixote nenhum, que é dar aos desiguais, como é que é a máxima? Deixa eu ver aqui. Tratar diferente os diferentes, né? Se a pessoa necessita menos, ela recebe menos. Se a pessoa necessita mais, ela recebe mais. Para que daí a justiça seja feita de uma forma equitativa. Essa é a teoria dele. Segue o baile aí, gente. Alguém da sociologia? Ou o Andros quer falar mais algo, quer complementar?
Alô? Alguém vai falar alguma coisa já? Quem ligou o microfone? Tinha comentado, né, de trazer o Weber, né? Tá, tô aqui, tô vendo vocês. Pra não... Posso... Acho que pode, de repente, para a gente não tomar muito tempo da exposição, qualquer coisa a gente pode voltar depois, né, e rever alguns tá pontos bom. e tudo. Não, mas não é muito... Acho que não é muito tempo, não. É que o que eu trouxe, assim... Vocês estão vendo e ouvindo, né? Só ouvindo. Ô, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo agora e me vendo. Tá tudo meio travando para mim agora. Não sei como tá para vocês. Tem várias reflexões aqui que o pessoal tá colocando no chat, ó. Sim, podem ir respondendo, talvez. Eu posso responder aqui também. Tá. Bom, eu vou falar, então, para vocês sobre as ideias do Weber que eu trouxe. Porque, na verdade, realmente, assim, os sociólogos não se dedicam muito assim, ao estudo da ética, eu acho. Não é uma... Embora ela esteja, né, tipo, tangenciando várias coisas que a gente está falando, por exemplo, essa discussão sobre desigualdade, discussão sobre, né, acesso à justiça, por exemplo, né, tudo isso está tangenciando a questão ética também, né, discussões que a gente tem dentro das ciências sociais. Daí eu quis trazer o Weber, porque a gente colocou... Fala, Karine. Não? Tá. Oi, deixa, depois eu falo. Tá bom, porque ele é um dos sociólogos, dentro daqueles clássicos lá, né, que a gente colocou lá o material para vocês, que seria mais ou menos onde andaria a nossa disciplina por agora. Ele fez uma coisa um pouco diferente, assim, ele estava analisando lá, ele estava interessado sobre a questão da ascensão do capitalismo e também na questão da racionalização da sociedade, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tipo, tudo que é essa coisa da passagem da Idade Média para a Idade Moderna é muito frutífero, assim, para o tema das ciências humanas também. É também quando a sociologia se consolidou. Que difere... Tem perguntando aqui o que difere a sociologia da filosofia, mas acho que é na questão da ética, eu acho, né? Tá. Eu vou seguir dizendo assim, o que eu vou trazer assim, do Weber, na verdade, é um exemplo de como um sociólogo usou o tema da ética, dando centralidade para o tema da ética, para analisar, para fazer uma análise social, né? Típico da sociologia, né? E aí, o que o Weber aprontou lá? Ele escreveu um livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se está lá no meio dos nossos materiais também. E aí, o que ele faz, o que ele apronta aí nesse livro? Nesse livro, ele destaca a influência da ética protestante na formação do que ele chama desse espírito do capitalismo. Não vai dar para explicar, assim, tudo sobre o protestantismo, sobre a reforma protestante, sobre o Lutero, sobre o Calvino, mas vocês podem, sei lá, ver um filme. A gente também vai abordar essas coisas em outro momento, na história também. Mas, assim, para encurtar um pouco, assim, a tese que o Weber criou, tá? Ele estava analisando ali as sociedades protestantes, tipo a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele estava pesquisando lá a ascensão do capitalismo nos Estados Unidos e ele queria saber o que fez o capitalismo tipo, ir tão bem assim em lugares como a Inglaterra e os Estados Unidos, por exemplo. Na Holanda também. E o que se tinha alguma coisa que diferenciava esses lugares de outros lugares no mundo que também eram muito ricos e prósperos, como, né, os impérios na Ásia. E ele queria ver ali se tinha alguma coisa relacionada específica do Ocidente que estava convergindo ali para criar aquele espírito capitalista, né, que ele estava falando. Aí a reforma protestante ela muda algumas coisas na Igreja Católica, né? Ela muda alguma coisa em relação ao comportamento das pessoas também com Deus, né? E aí ele coloca ali algumas coisas, aí ele analisa o que é a ética protestante, né? Ou seja, o que é essa reflexão sobre o certo e errado e o bem e o mal que se faz dentro do protestantismo, tá? E aí ele pega principalmente a questão do trabalho, mas tem outras coisas também, né? Aí ele vai, quando ele faz isso, ele coloca assim, ó, o que tem na ética protestante que está formatando aí esse espírito do capitalismo, que está fazendo essas potências aí, a Inglaterra e Estados Unidos, a ascenderem tanto, né? Daí ele encontra algumas coisas que o
que o protestantismo mudou, né, alterou ali na mentalidade da época, principalmente em relação à Igreja Católica. E aí a primeira coisa que ele nota assim é como as pessoas encaram a questão do trabalho e do dinheiro. Porque o que vocês acham? Vocês acham que, sei lá, era bem visto assim quem trabalhava? O trabalho, na verdade, ele nunca foi uma coisa assim muito digna, né? Isso aconteceu também em determinado período histórico, né? Aí o que ele vê ali? Ele vê que está mudando a mentalidade, a partir das ideias do protestantismo e do calvinismo, principalmente, que é o mais radical, assim, em relação com esse trabalho da acumulação. A reforma protestante permitiu o quê? Que as pessoas pudessem acumular riqueza, né? E isso para o capitalismo, ok, né? Casa muito bem. E aí a questão não era só acumular riqueza, porque tu não pode acumular riqueza para nada. Tu acumula ela justamente para reinvestir. O que dá ali uma liga para a mentalidade capitalista. Então, ele está fazendo o quê? Ele é bem próprio da sociologia weberiana, que é uma sociologia que analisa mais as questões assim, subjetivas, né, da sociedade, enquanto Marx e outros autores eles pegaram a questão econômica, e o Weber também fala da economia, né, mas ele dá mais ênfase para essa coisa da ética. Ele diz assim, olha, aconteceu uma coisa aqui que formatou o pensamento das pessoas sobre o trabalho, a postura de algumas pessoas, a postura das pessoas, né, a conduta das pessoas, e que está formando esse espírito capitalista, né? Daí ele vai falar sobre a possibilidade de acumulação, a coisa de valorizar o trabalho, né? Porque se antes quem trabalhava era o escravo, ou quem precisava, ou que era um pobre coitado, porque a nobreza não trabalhava, né? Não é nada nobre trabalhar, né? Então, quem trabalhava eram outras pessoas. Só que com o protestantismo, eles tinham uma ideia de predestinação, né? Que era diferente da Igreja Católica. O que era predestinação? Eles diziam, era como se assim, ó, de verdadeinha, Deus já escolheu se tu vai ser salvo ou não. Tu já está predestinado. Só que tu vai receber sinais durante a tua vida de que tu tá lá com teu lugarzinho garantido no céu. E esse sinal vinha justamente em função da questão do trabalho, de tu enriquecer através do teu trabalho, né? E aí ele diz que isso foi o que formou o espírito capitalista, a partir dessa questão do protestantismo. E aí ele está analisando como um conjunto de critérios éticos ali está mudando o comportamento das pessoas e em função dessas questões, da valorização do trabalho, da negação da preguiça, da procrastinação, né? E isso casa com o espírito do capitalismo que ele estava tentando formular ali, que está baseado na racionalização, na acumulação, no lucro, naquela ideia de time is money, né? Aquela ideia de tempo é dinheiro. Isso ficou muito mais evidente assim nessa época. E da própria liberdade, né? Porque a partir do protestantismo também se dizia que tu não precisaria, assim, exatamente do intermediário entre Deus e você, né? Você pode ir lá e ler a Bíblia e, sei lá, ver o que está dizendo lá, isso da Bíblia. O que não acontecia muito ainda nessa época na Igreja Católica, porque quem tinha a palavra de Deus eram os padres, né? Então eles é que traziam a questão de como Deus... E junto com o teu comportamento, né, para a Igreja, traziam os valores éticos também, né? Por exemplo, a caridade, né? A caridade era um grande valor assim da Igreja Católica. Inclusive até a pobreza, né? Tipo, era legal assim, tipo, a pessoa que é humilde, Deus gosta dos humildes de Jesus Cristo, né? Salva os humildes, protege as pessoas necessitadas. E aí para o protestantismo, principalmente para o calvinismo, assim, não é muito assim, né? O que ele vai dizer? Não, se tu tá prosperando, se tu tá conseguindo, né, pegar o dinheiro do teu trabalho e reinvestir, e fazer esse dinheiro acontecer de novo, aí isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus está te abençoando. Isso quer dizer que tu está prosperando é porque Deus garantiu a tua salvação, né? Se tu não tivesse com a tua salvação garantida, se Deus não estivesse olhando por ti, provavelmente tu não estaria com essa ascensão econômica, né? Então isso é uma tese assim que o Weber desenvolveu lá quando ele estava olhando para a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E ele estava preocupado também muito com a questão da racionalização. E o protestantismo também proporcionou isso para os adeptos do protestantismo. Porque na medida que tu pode organizar o teu trabalho, também pode racionalizar um pouco a tua relação com Deus, né? E aí eu trouxe essa tese do Weber aí, e tem uma outra, que é um livro bem legal, acho que é o livro mais conhecido dele, não sei o que vocês acham, acho que é a Ética Protestante, porque ele fez o quê? Ele fez uma análise diferente, ele pegou a ética como central, ele estava dizendo o seguinte, ó, esse tipo de mentalidade proporcionou que as pessoas fechassem, assim, o que seria esse espírito do capitalismo, né?
que até então não combinaria tanto com a Igreja Católica. Essa tese, ela tá o quê? Ela não está nem totalmente certa, nem totalmente errada. O que está totalmente certo nessa tese é que realmente tem que existir alguma coisa dentro da nossa mentalidade para que a gente aceite determinados padrões de trabalho, né, e de conduta. Acredito que isso sim. E aí ele fez esse estudo aí e concluiu isso. Maçonaria. Maçonaria. Só uma questão, teoricamente a live, o combinado era durar 1 hora, né? Como nós tivemos vários problemas técnicos aí, se vocês se importam, se for até as 9h30, mais uns 10 minutos, não sei se o pessoal está cansado, se pode ser. Daí, Show, gente, sobre essa ideia do Weber, assim, ele atribui ali a questão da assimilação da ética protestante, né, para a mudança do comportamento das pessoas, e que isso fechou ali com o capitalismo. E eu queria perguntar para vocês, assim, vocês enxergam alguma coisa, assim, talvez não seja necessariamente uma ética que está ligada à religião, mas tem sempre um conjunto de ideias que nos leva a aceitar determinadas coisas, né, ou que justifiquem determinadas coisas, né. Aí o que eu queria perguntar, deixar de reflexão, assim, dessa parte para vocês, era mais isso, o que faz, né, existe ainda essa ideia, assim, eu sempre fico pensando, sabe, quando eu vejo aquele tipo de frase, assim, tipo, foco, força e fé, né, isso é tão voltado a, não, temos que fazer isso aqui e trabalhar porque, sei lá, Deus gosta de quem trabalha, então talvez a gente ainda vive um resquício disso, né, aquelas frases assim, trabalha enquanto eles dormem. Sim, né, trabalha enquanto eles dormem, daí, sei lá, enquanto tu dorme, não sei. Não é importante dormir. No governo Temer, que tinha aqueles outdoors dizendo assim, como é que é? Não reclame, trabalhe. Então, não pense em crise, trabalhe. Não pense em crise. Bom, então, isso é uma reflexão não que a gente pode corona, fazer. Trabalhe. Se não tem, né, se a gente não consegue definir assim, se existe uma ética que está ligada a alguma religião, talvez, um conjunto de ideias que nos empurra para assimilar e aceitar trabalhar, né? Não sei se todo mundo trabalha porque acredita que seu emprego é super importante para a humanidade ou que cumpre um papel super, né? Não sei. Claro que o Weber ia ficar muito mais confuso hoje, porque as coisas mudaram. Mas eu vejo também, assim, muito quando eu penso nas igrejas neopentecostais, né? Não sei se alguém é de alguma religião neopentecostal, mas eu enxergo um pouco esse discurso também nas pessoas que são próximas, né, de mim, assim, que eu vejo, assim, porque é sempre assim, comprou um carro, tira uma foto e manda, os pastores abençoam os carros, né, eles abençoam os carros. Todo mundo, muita gente, jogador de futebol, atribui toda a sua riqueza, sua vitória a Deus, né? Não sei, eu vejo um pouco isso nas igrejas pentecostais, assim, essa mentalidade de que não, se Deus te ama, por isso que tu prospera, né? A tua fortuna, o teu dinheiro, a tua riqueza, ela é sinal de que Deus está te abençoando, né? Sabe aquele adesivo que geral bota no carro, foi Deus que me deu? Essa é uma ética bem egoísta, né, Vivi, que a gente sabe que não é por nada que o capitalismo hoje tem esse norte do empreendedorismo de si, que na verdade é uma forma de precarização de relações de trabalho. A gente está vendo isso agora, galera de Rappi, de iFood, trabalhando totalmente sem nenhuma condição no meio do coronavírus, e a gente está vendo que está aumentando a necessidade desses trabalhadores e diminuindo as condições de trabalho, salários e tudo mais. E eu queria só dar um toque, assim, porque uma das coisas que a gente viu ali, que a galera estava perguntando, qual é a diferença entre sociologia e filosofia, nesse estudo da questão da ética. E é interessante que a gente tem até uma disciplina na graduação da sociologia que chama Sociologia da Moral. E a gente estuda um pouco isso, né? Como que a gente constrói uma moral, muitas vezes super normativa, que nem sempre converge com a ética individual das pessoas. E aí tem um autor que a gente estava falando antes, que é o Axel Honneth, que escreve alguns livros sobre questões morais também, né? E aí ele tem um livro, que é O Direito da Liberdade, se não me engano, que fala sobre como a sociedade ocidental desenvolveu um valor, tá? Não foi normativo de cima para baixo, mas necessariamente pode ter sido, se a gente for pensar que a gente vive numa sociedade
né, de classes, né, dominada pela burguesia, então talvez seja um valor burguês, mas a gente está vendo que o valor da liberdade é um valor universal, e aí ele foi socialmente construído ao longo da história, na sociedade que a gente vive ocidental, e a gente vai vendo que dá para a gente observar que nem toda sociedade que valoriza a liberdade, ela existe concretamente. Então, se a gente for puxar para hoje, como a gente está vivendo, as relações de trabalho, mas não só isso, a gente vai ver que existe a ideia de liberdade nesse tipo de trabalhador empreendedor de si, mas a liberdade mesmo só de morrer de fome ou de coronavírus, né? E aí a gente estava falando sobre como a gente pode pegar, assim, situações do cotidiano do que a gente está vivendo agora para falar sobre isso, e alguns autores, e a gente estava falando sobre o Honneth e também sobre a Nancy Fraser, que é uma das autoras que debate um pouco com o Honneth essa questão do conceito de reconhecimento e tal, e ela vai trabalhar como, por exemplo, a gente tem que discutir que na nossa sociedade não basta a gente reconhecer, por exemplo, identidades, né, da sociedade, de reconhecer, por exemplo, a população LGBT e seus direitos serem garantidos se não há uma redistribuição de riquezas, né, que garanta a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, se a gente fala de uma pauta feminista, e a Nancy Fraser é uma das autoras que fala muito sobre isso, a gente vai ver que a luta não é só para que as mulheres não morram, mas é para também que elas estejam no mercado de trabalho, que elas sejam chefe de família e agora no renda básica recebam R$1.200. E aí a gente está vendo que é uma discussão que modifica um pouco aquela dicotomia que a gente vinha vendo nas ciências humanas, de a gente não vai falar de movimentos sociais que falam de identidade, senão a gente vai excluir o MST, a luta por distribuição de terra, não sei o quê. Elas são combinadas, né? Elas são lutas conjuntas no sentido dessa ética que a gente está falando de igualdade, né? E que se é um valor que a gente realmente está levantando na nossa sociedade como importante, como imperioso, né? Que está lá na nossa Constituição, somos todos iguais. Então, se a gente levantou esse valor, a gente tem que dar conta de garantir ele para todo mundo, né? Então, a gente estava falando sobre isso, essa busca por direitos, que às vezes passa por lutar por reconhecimento, às vezes passa por uma redistribuição de riquezas, e que agora com a pandemia a gente está vendo que está tudo em xeque, né? E aí, muita coisa do que a gente pensa que era natural, a gente está vendo que, na verdade, era só uma falácia que o capitalismo ali estava colocando para a gente ficar ali conformado com a situação como estava vivendo, né? Mesmo sem ter garantias de direitos. Eu acho que isso é um pouco do que está vivendo o empreendedor rap hoje, né? Desculpa, me estendi. Obrigado, Karina. Eu fiquei pensando assim, nossa, imagina se essa live fosse ética e capitalismo. A gente não ia conseguir levantar daqui. Só uma informação, estou olhando na Wikipedia aqui já. O Honneth, né, o Axel Honneth, que não é o Axel Rose, é outro. Pouca gente conhece, só quem é da área mesmo. E o cara é muito importante. Vocês certamente na escola estudaram, né? Tem uma parte lá que estuda a escola de Frankfurt, mas isso lá na época do pós-guerra e tal. Essa escola de Frankfurt... Ele é da 4ª geração da escola de Frankfurt, não? Ele é o atual presidente, o atual diretor da escola de Frankfurt. Então, ele, se eu não me engano, ele casou com a filha do Habermas, né? E atualmente ele é o diretor da escola de Frankfurt. Ele é bem importante, assim, e não é muito estudado no Brasil. É bem interessante essa discussão que ele faz, mas ele também, claro, tem umas limitações, né? Ele vive na Alemanha, ele não conversa com a nossa realidade muito, né? Então ele tem uma perspectiva, assim, às vezes bem utópica de como lidar com os conflitos que existem hoje em relação a essa disputa pelo reconhecimento, né? Gente, alguém então para complementar, né, a fala final? Eu já não tenho mais nada a acrescentar. Alguém aí mais tem algo a colocar? Já vai ser 9h30. Deixa eu só pontuar uma coisinha que eu achei interessante ali, né, que surgiu duas coisas, na verdade. A primeira, né, fala o Weber, né, comentando da reforma protestante, né, da ética protestante. É interessante pensar que
essa mudança de paradigma mexe numa forma de encarar o trabalho que já estava consolidada desde a Grécia, né? Até aquela questão da cidadania grega, o cidadão não trabalhava, não fazia o trabalho braçal. Ele era autossuficiente porque todo mundo fazia por ele, né? Então é interessante pensar o quão profunda é essa mudança, porque o mundo grego é assimilado pelo cristianismo, né? Que penetra em Roma e fica 1000 anos, não 1000 anos, mas fica vigendo ali até a queda de Roma, né? Interessante como isso muda e muda profundamente nossa forma de vida ao ponto de a gente realmente encarar como natural isso, né? E a segunda coisa ali que eu achei interessante, surgiu a pergunta ali da diferença entre ciência e filosofia, né? Eu acho que nessa discussão ética dá para ver bem claro, assim, né? A ciência vai buscar, são duas formas, né, de explicar a realidade, né? E a ciência vai buscar, vai definir um objeto e vai tentar acompanhar como esse objeto muda, enquanto a filosofia vai tentar conceituar esse objeto. Então, no caso aqui da nossa discussão ética, né, deu para ver que o Weber, ele discute ética, mas ele tenta acompanhar o seu objeto de estudo. Então, ele tenta observar, né, aquela função social, aquele impacto social que teve. Enquanto que na filosofia vai olhar para a ética protestante e vai tentar definir o que a ética protestante está entendendo como bom, como justo, como correto. Então, ver que a filosofia ela tenta extrair informações do mundo, enquanto que a ciência tenta observar as variações do mundo, né? Isso falando grosso modo, né? Só para deixar mais claro assim. Mas acho que é isso. Perfeito. Eu trouxe o Weber aí porque a gente colocou lá um material sobre os clássicos, né? Daí quis dar um palco para ele, né? Para a gente conversar um pouco. E é justamente isso. Olha, eu não sei, eu não conheço, na verdade, sim. Mas dificilmente um sociólogo ele vai exatamente fazer isso. Ele não vai construir um conceito de ética, né? Ele vai pegar conceitos de ética, sei lá, do Kant, do não sei onde, sei lá qual conceito de ética ele vai usar a ética relativista para falar sobre cultura ali, mas dificilmente ele vai realmente formular um conceito de ética, né? E o Weber também não formula um conceito de ética, ele olha ali, a partir da ética protestante, como aquilo causou uma mudança, né, social. E aí, só que ele dá valor para isso, né? Ele coloca isso como central, nas pesquisas sociais, normalmente, principalmente dessa passagem aí do início do capitalismo, está se falando muito mais sobre economia, né? Claro, sobre as questões econômicas. Não sei se vocês acharam interessante, né? Acho interessante. Bem importante lembrar que a gente está vivendo num momento em que a ética protestante ela está vigente dentro da nossa sociedade, ela é tão valorizada que o Edir Macedo tem um livro chamado Plano de Governo. Projeto de Poder, exatamente. Projeto de Poder, isso, eu achei que era Plano de Governo. Mas ele tem, assim, a televisão, os bancos e a política, né? Então, tá... E aí a gente pensar assim, o pensamento é isso, né, gente? O conhecimento é isso. Por que a gente ainda tem aula de filosofia e de sociologia se são coisas que estavam lá no passado? Não, de verdadeinha não, de verdadeinha essas coisas estão sempre voltando pra gente, né? E em momentos de crise, daí elas voltam com tudo. E olha que coincidência, é justamente essas disciplinas que a maior parte dos governos autoritários querem tirar do currículo. Por que será? Exato. Agora, com a BNCC, já diminuiu bastante, né, a carga horária dessas disciplinas no ensino médio. Uhum. E sobre a filosofia, né, assim, eu adoro, né, não sei se eu até suspeito de falar, mas um artigo que eu li aqui de uma professora também de filosofia, né, que ela fala principalmente sobre ética, ela fala uma coisa, assim, que me esclareceu bastante, assim, ela diz que o que é a filosofia, né, é isso aí, é trabalhar com a formulação de conceitos, né. E aí ela fala assim, olha, quando a ciência para e quando a religião para que ela quer dizer para de dar respostas. Quando para, é aí que a filosofia entra. Aí a filosofia não para de jeito nenhum. É aí que a filosofia começa a né, formular conceitos, né, e pegar as ideias, assim, porque a sociologia ela é uma ciência, né? Então ela precisa de um método, ela precisa até meio que de um laboratório, né? Tu tem que ver uma teoria social e olhar para algum lugar, né? Como Weber olhou lá para a Inglaterra e para os Estados Unidos, para a Holanda. E aí tu precisa olhar para algum lugar. A filosofia parece que tem mais, né? Como é que eu poderia dizer, assim? Como a autora disse, é uma coisa que ela não vai parar.
né? Ela não vai parar. As pesquisas sociais, elas podem sim, não digo parar sem desistir, tá, gente? Mas eu quero dizer, elas têm um tempo, né, para dar respostas também. Gente, vamos abrir o microfone um pouquinho para os alunos. O que vocês acharam da Sim. aula? Vamos ouvir a voz de vocês, que a gente está com saudade. Chora aí. Quem gostaria de falar alguma coisa, pode ligar aí, pode falar, fica à vontade. Tímidos. Eu gostei bastante da aula. Não tenho mais o que dizer. Eu acho que é isso. O que eu tinha para falar. É isso. Oi, boa noite. O pessoal tá mais acostumado a dialogar sempre pelo chat, daí acabam ficando bem introspectivos. A aula foi muito boa, queria agradecer e dizer que é bem reflexivo agora para o final de semana, né? É isso. Obrigada. Pessoal, posso dar um recado? Não sei se vocês se ligaram que hoje é o último dia para pedir isenção da inscrição no Enem. Acho que ainda dá tempo, quem não fez isso ainda e pode estar dentro dos critérios lá, né? Vocês vão participar pouco na live? Deixa, quando voltar às aulas, vocês nos pagam. Não, eu queria falar um pouco sobre uma coisa. Eu nasci e cresci na Adventista e tem uma escritora que é a Ellen G. White e eu ouvi falar bastante sobre Weber, só que de outra forma, né? E também sobre o marido dela e sobre reforma protestante. E é engraçado como na sociologia é estudado eles também, mas dessa forma, como é olhado para eles de forma ética, né? E realmente, dentro dessa religião, dentro da Adventista do Sétimo Dia, na época, lá em 1800 e tantas bolinhas, eles realmente acreditavam e tinham uma data em que eles acreditavam que iriam ser salvos, em que eles iriam ser arrebatados pela igreja, por Cristo e tudo mais. E hoje eles têm uma data, e hoje eles têm isso ainda hoje. E isso não mudou, né? E existe duas vertentes dessa igreja. Hoje eu não sou mais dessa religião, mas eu acho engraçado como a história ela anda muito perto da religião e de como é assustador que as pessoas elas elas andam perto da verdade, mas não conseguem enxergar a verdade, o estudo, entendeu? Eu acho isso incrível. É isso. E estudem Ellen G. White também, eu acho muito engraçado isso. Como foi ela que inventou. Procurem saber sobre essa mulher também. Acho que é uma... Coloca o nome dela pra gente ali também, procurar. Tá. Eu ia pedir, porque eu não conheço. Coloca o nome no chat. Também não. Vou colocar aqui. Alguém mais, gente? Senão vamos encerrando. Tá na hora da minha novela. Uhum. Dani, sua novela. É isso.
Tudo bem, então. Bom final de semana para vocês. Possivelmente semana que vem serão outras disciplinas. Não teremos filosofia, sociologia. Acho que na sexta vai ser química. Enfim, vocês serão comunicados, tá certo? Ok, todo mundo, ninguém mais quer se despedir? Tchau. Eu vou dar um tchau só, pessoal. Tchau, boa noite. Vocês gostariam que... Tchau, pessoal. Ó, agora todo mundo quer dar boa noite falar. Gente, da minha parte, boa noite para vocês, todos, colegas, professores, alunos e alunas. Esse é um debate que a gente procurou fazer, vocês viram como é complexo, vocês viram como ética é uma coisa assim que vai para várias questões, faz a gente pensar sobre muitas coisas, tá muito além do que a gente tem aí no senso comum, né? Então, assim, quando vocês estiverem estudando ou lendo alguma coisa, lembrem dessa aula, procurem lembrar das coisas que a gente conversou aqui, né? Vocês vão ver, estudando junto com os professores,